Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. O editorial que eu gostaria de fazer essa semana seria sobre o impeachment da Dilma. Na verdade, eu gostaria de relembrar vários casos, seguindo uma linha bem cronológica mesmo, de situações que aconteceram aqui nos últimos anos, né? Até para ter um material, porque na verdade eu já tenho até, de certa forma, um material preparado, né, mas que eu preciso editar e transformar isso em vídeo ou talvez, né, quem sabe, em podcast. Esse editorial tratava sobre o impeachment da Dilma, contudo surgiu aí nos últimos dias uma polêmica que eu gostaria de tratar e para tratar dessa polêmica eu vou utilizar um texto que, como editorial, né, um texto meu que é de dia 16 de setembro de 2016. Esse texto trata, na verdade, de uma crítica à mídia e, de certa forma, aos telespectadores também, de esquerda e principalmente, sobretudo, de extrema esquerda. Contudo, né, diante da atual situação, eu acho que a atual situação do caso específico da professora que foi agredida por um aluno, na verdade são muitos professores que são agredidos por alunos, né, mas esse caso específico tomou uma proporção muito grande em questão de debate na internet, até mesmo pela questão política envolvida, né? Então eu queria fazer alguns comentários e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os comentários iniciais sobre essa situação e depois eu vou ler o editorial, até porque como são coisas na minha concepção idênticas, contudo que vêm de polos diferentes, quando eu dar a minha opinião a respeito da situação e da minha crítica à mídia de direita sobre o caso da professora e, sobretudo, aos telespectadores de direita, os consumidores de conteúdo da direita, talvez algumas pessoas iriam alegar que eu estou tentando ser tendencioso, politicamente correto ou coisas do tipo. Mas só para deixar muito claro qual que é a minha posição em situações desse tipo, de uma maneira bem geral. Vamos lá, eu vou fazer um resumo para quem não conhece o caso do que aconteceu. A professora Márcia Frigg foi agredida por um aluno de 15 anos de idade em sua sala de aula em Santa Catarina. Segundo a professora, o aluno, que estava em seu primeiro dia de aula, ele se recusou a tirar um livro do meio das pernas e colocar sobre a mesa. Após ser insultada, a Márcia o mandou para a diretoria. No caminho, ela foi agredida com socos. O jovem foi denunciado em 2016 por agredir a própria mãe e este ano por agredir um profissional do conselho tutelar com um soco. Bem, e aí a Márcia, ela prestou queixa, né, fez o exame de corpo de delito e postou na internet, na página social dela, fotos com o olho roxo da agressão do aluno e isso viralizou na internet. Na sequência, algumas pessoas começaram a acessar a página pessoal dessa professora e descobriram que ela se posicionou nessa página em determinadas situações que têm acontecido com alguns políticos. Eu vou citar o caso especificamente, né, do ovo jogado no Bolsonaro, vale também para o caso do Dória, que, bem, a Márcia é uma pessoa de esquerda, é muito claro, isso fica muito evidente, até porque depois, na sequência, começou a viralizar uma entrevista que ela deu para uma rádio. E aí, bem, o debate, que até então, na minha concepção, estava ali focado na agressão, tomou um outro caminho, porque a discussão começou a ser no seguinte sentido: a Márcia, se ela apoiou, que ela apoiou nas redes sociais dela, o que a garota lá atacasse o ovo no Bolsonaro, se ela, em certas postagens dela, demonstrou que apoiava a agressão a pessoas que têm pensamentos diversos do dela, existe ali, de certa forma, e eu vou ser muito claro em relação a isso, uma relativização sobre causa e consequência. Muitas pessoas disseram a ideologia dessa professora de alguma forma influenciou e influencia em comportamentos como este do aluno. E que por ela pregar de certa forma a violência, ali ela está colhendo o que ela plantou.
E aí, bem, os discursos, aí eu vou falar sobre a mídia de direita, especificamente. Nas mídias de direita, o caso não bombou porque um professor foi agredido. O caso bombou porque um professor que apoiava que se tacasse ovo no Bolsonaro foi agredido, e aí que rolou todo esse debate sobre a causa e consequência, por assim dizer. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar é que talvez não num primeiro momento com certas pessoas, até certas pessoas, tem que admitir, certas páginas, certas mídias ainda tomaram o cuidado de falar: nós não concordamos com a violência. Olha, nós não estamos defendendo o aluno. Olha, isso não é certo, é injustificável. Só que assim, um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que essa ponderação, ela entrou, muita gente aí em discussão que eu tive na internet me chamou de politicamente correto, mas essa citação, esse prólogo, né, do que vinha a seguir, ela só entrou na minha concepção, na maioria dos casos, como um politicamente correto. Porque na sequência, no mas, no porém, no contudo, se seguiu um debate político, debate político sobre o esquerdismo, sobre doutrinação das escolas, sobre escola sem partido, sobre Paulo Freire, sobre uma série de coisas que ali fugiam do contexto. Uma professora foi agredida com um soco na cara por um aluno. Esse era o meu ponto, e esse é meu ponto de crítica. À medida que, se você como figura pública, como fez o senhor Bolsonaro e como fez o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, relativiza e usa como biombo uma determinada situação para fazer proselitismo político, moralmente, eles não estão absolutamente fazendo nada diferente daquilo que eles criticam. Deu para entender o meu ponto? Ah, mas essa professora concordou eu estou tentando minimizar. Aliás, essa professora concordou com uma determinada forma de agressão. Olha, na minha concepção, e eu vou entrar apenas nesse ponto em relação à professora especificamente, eu discordo da posição dela. Ponto. Mas isso não tem nada a ver, a posição dela, a política, ela disse lá no. Sabe por quê? O que eu estou querendo dizer também com isso? Que é o seguinte: se a gente pegar postagens de Facebook para tentar relativizar, criar discussão de que se uma pessoa postou uma determinada coisa, ela é digna de uma determinada outra coisa, ela causa uma determinada outra coisa, isso é sem fim. Se a gente começar a pegar coisas desse tipo, aí falar assim: ah, não, mas a esquerda também pega, a extrema esquerda também pega esse tipo de coisa, faz exatamente a mesma coisa. E aí, a gente vai fazer igual para tentar combater isso? E isso, assim, isso eu posso pegar vários casos. Pegar um caso, por exemplo, que aconteceu de pessoas jogarem ovos no Dória. Os seus seguidores, as pessoas que concordam com ele, na sua grande maioria, não acharam uma coisa bacana, não acharam uma atitude digna. Enquanto que muitos petistas, por exemplo, muitos esquerdistas, por exemplo, deram risada, acharam que não era nada demais, que é só uma brincadeira. Que não... Semana passada aconteceu um caso que nessa caravana que o Lula está fazendo no Nordeste, alguém tirou uma arma e atirou para cima. É a mesma coisa, as pessoas que são favoráveis ao Lula, muito provavelmente não achou nada certo isso e entende a gravidade do que pode acontecer se isso continuar. Se esse tipo de pensamento continuar. Muitas pessoas, quando um político que ele não gosta é assediado, agredido no aeroporto, na época lá teve muita gente que bateu palma quando o Cunha, se eu não me engano, foi agredido, mesmo que verbalmente em aeroporto, ou fisicamente que seja, ou o caso, por exemplo, do pessoal que tacou ovos nos convidados em um casamento de uma filha de um político. Muitos esquerdistas também deram risada disso, viu? Porque tem essa coisa que é complicado. Quando é alguém da ideologia da pessoa,
por isso que eu citei esses exemplos, normalmente a pessoa empatiza com a situação. Contudo, a gente, quando é um adversário, seja lá qualquer tipo de forma de agressão, a gente entende que tal coisa é razoável, é justificável, é causa e consequência. E aí vem os discursos de proselitismo político, de defesa de pautas. Você transforma, você desumaniza as pessoas ou uma determinada situação e transforma ela em pauta política. Entendeu? E isso é muito sério. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o senhor Eduardo Bolsonaro, ele é formado em direito. Ele é um homem que tem conhecimento, que tem discernimento, que sabe falar, né? Talvez um garoto de 13 anos vendo um vídeo do senhor Bolsonaro, mesmo o pai também, relativizando o soco que o aluno deu na cara da professora com doutrinação na escola, talvez ele não tenha o mesmo discernimento para separar o lógico do físico. Isso sim incentiva a violência. Isso sim incentiva a bipolarização que existe hoje no Brasil e que só faz mal. A gente só discute pauta por aqui. A gente não discute os casos concretos. Se aproveitando a deixa, eu queria falar sobre alguns casos concretos que eu encontrei, eu vou deixar linkado na descrição também. Há 3 anos, a professora Maria Ladjane de Araújo, 53 anos, toma diariamente uma medicação para minimizar as convulsões que sofre em decorrência da violência vivida em outubro de 2010. A gestora da escola modelo infantil Santa Joana, em Caruajú, atravessava a rua quando um homem avançou em sua direção e lhe empurrou. Ela caiu de cabeça no meio-fio, sofreu traumatismo craniano e teve um edema frontal. O agressor é pai de 2 alunos que estudavam na instituição. Na época, a imprensa local noticiou que o homem estaria contrariado por ter sido chamado na escola para conversar sobre o comportamento da filha. Irritado, ele teria discutido com Maria, o que não é confirmado pela professora. Não houve conversa, ele simplesmente chegou e me agrediu, relata. Maria foi levada ao hospital no Recife e passou 8 dias internada. Perdeu olfato, paladar e teve a audição prejudicada. Hoje escuta apenas com o ouvido esquerdo. Com a fala arrastada, a docente conta que, desde o episódio, evita sair na rua e quando sai, só anda acompanhada. Meu dia acaba mais cedo, depois das 8, quando tomo meu remédio. Fico dopada e não consigo fazer mais nada, acrescenta. A professora cai em depressão e precisa mudar de casa após agressão. Leila Soares tomou 8 golpes de um aluno da Escola Municipal João Kopk, na zona norte do Rio de Janeiro, no dia 21 de março deste ano. Mas muitos outros socos continuaram ocorrendo depois da agressão. Hoje, quase 5 meses depois de ser agredida na sala de aula onde dirigia o colégio, ela ainda sente os efeitos do trauma. Ainda não voltou a trabalhar e só recentemente começou a sair de casa sozinha. É uma sensação estranha, um misto de medo, raiva, vergonha. A gente não sabe o que as pessoas estão pensando, falando, julgando, diz a professora, que sentiu o segundo grande golpe depois da agressão quando foi para a delegacia. No local, a professora cruzou com o aluno e sua mãe. Ele ria. Ela questionava que não havia nem marca aparente de agressão. O empurrão na escada ocorreu porque Leila havia chamado a atenção do aluno. Ela correu para a sua sala enquanto um professor segurava o agressor, que acabou se desvencilhando e conseguindo dar os golpes, embora ela tentasse se defender com as mãos sobre o rosto. Fraturou o nariz, lesão que demorou alguns exames para ser encontrada, mesmo que ela tivesse pagado consultas no hospital particular. Mais um soco, fiquei 15 dias com o rosto dormente, não conseguia dormir, fechava os olhos e via aquele garoto me agredindo. Quando ele saiu, olhou para trás e riu. Carta de desabafo de uma professora agredida. Quantas vezes nos indignamos quando sabemos de casos de agressões a colegas profissionais como nós? Mas não nos indignamos o suficiente por acharmos que ainda está distante. De repente chega a nós. O corpo dói, mas a dor vai passando com o analgésico, remédios. O coração este fica tão apertado que parece que sobra espaço em torno dele de tão pequeno. Este espaço é preenchido com dor, que não tem remédio. A alma fica endurecida, parece que sai do nosso corpo. A pele dói, o sangue circula doendo, os membros movem-se doendo, perdemos o chão, não temos onde nos agarrar. Só o carinho dos amigos, conhecidos ou não, é que nos conforta. Sofremos nós
nossos parentes, nossos amigos, nossos companheiros, sofre uma sociedade inteira que vive temerosa porque não temos quem nos proteja. O agressor sai de cabeça erguida, olhando para trás e rindo. Eu não vou continuar porque a minha ideia também não é fazer demagogia aqui. Agredida por mãe de aluno, professora tem medo de voltar a lecionar. Restando pouco mais de 2 anos para se aposentar, a professora LCC, 51 anos, passa por um grande dilema: retornar à atividade que escolheu como profissão ou permanecer em casa, de licença médica e passando por profunda depressão. A educadora foi agredida por uma mãe de aluno na porta da escola onde trabalhava na região metropolitana de Florianópolis. Empurrada, sofreu uma lesão no cóccix, o que forçou a licença médica. A lesão, bem como os arranhões e roxos pelo corpo, já cicatrizaram, mas o estrago causado pelo ato ainda deixa marcas na profissional. Morro de vontade de voltar para a sala de aula, mas não queria passar por isso de novo, afirma. Me sinto jogado no lixo, diz professor que largou a sala de aula após a agressão. GAP é professor da rede pública do interior de Minas há 19 anos e há 6 anos está em ajustamento funcional por causa das agressões dentro das escolas. O caso, que aconteceu em 2007, deixou traumas que até hoje não foram superados. O educador de 45 anos, que prefere não revelar o nome, contou que em um dia de trabalho, um dos alunos estava sem nota e não queria realizar a prova. Bastou para que o professor sofresse mais do que ameaças por parte do adolescente. Ele queria fazer a prova anterior que já estava corrigida. Quando eu falei que não, ele jogou a carteira em mim. A minha sorte é que não pegou. Eu saí da sala, fui relatar para a diretora e ela jogou a culpa sobre mim. Recorda ele. Depois da agressão, o professor disse que o aluno não sofreu nenhuma punição por parte da escola, mas ainda hoje, GAP sofre por causa desse episódio. Professores se revoltam contra a falta de punição a agressores. Professora de uma escola estadual na periferia de Belo Horizonte, IFO, não quer ser identificada por medo de represárias na instituição de ensino e de novas agressões. Após levar chutes de um estudante, passou 6 meses de licença médica e agora toma antidepressivos regularmente devido ao trauma. A maior revolta é quanto à falta de punição. O aluno chegou chutando a porta. Parecia que ele havia consumido drogas e estava agitado. Eu pedi para que ele respeitasse os colegas e ele veio para cima de mim, me chutou, me derrubou no chão. Ele só não me bateu mais por causa dos alunos que os alunos interferiram. Conta a educadora sobre a cena que prefere não lembrar. 3 anos após a agressão, a professora ainda teme represália do aluno. Marina não é o nome da professora agredida em 2010 em um município do interior ao norte do Mato Grosso do Sul. Ao aceitar a entrevista, a professora pediu que sua identidade fosse preservada por medo de represálias. Sentimento compartilhado pela diretora da escola, que solicitou que o nome da instituição também não fosse publicado. O agressor, um estudante de 16 anos, estava no 6º ano e era maior do que os colegas e do que a própria professora. Ele mexia no celular em sala de aula, o que é proibido por lei do Estado. Por isso, a professora de língua portuguesa pediu que ele largasse o aparelho, mas o garoto insistiu. Quando ela tomou o dispositivo, o aluno começou a rabiscar a mesa em protesto. A docente disse que devolveria o celular com a condição de que ele limpasse a classe. Ele saiu irritado. No fim do período, quando Marina estava indo para o intervalo, o estudante começou a insultá-la aos berros no corredor, ameaçando-a. O jovem levantava a mão para bater na professora, quando outra docente impediu e o murro se transformou em um empurrão. A marca da mão dele ficou na minha blusa branca e meu braço ficou vermelho, lembra Marina. Ela fez um boletim de ocorrência e o aluno foi levado pela ronda escolar. Professora agredida supera trauma e vira exemplo na alfabetização de crianças. Uma simples reprimida a uma aluna que fazia bagunça nos corredores da escola estadual Bahia, em Porto Alegre, transformou Gláucia Terezinha da Silva num símbolo da violência contra professores em 2009. Uma aluna, na época com 15 anos de idade, pegou a educadora pelos cabelos e a jogou no chão. Gláucia sofreu traumatismo craniano. Ficou 2 semanas hospitalizada e teve todo o lado esquerdo paralisado. Foram longas sessões com fisioterapia, neurologistas, psicólogos, até recuperar os movimentos e ter coragem de sair de casa. 6 meses depois de virar notícia em todo o país por conta da agressão, Gláucia resolveu dar a volta por cima e retomar as atividades. Contrariou os pais e o irmão, que queriam que largasse o magistério, e se tornou exemplo na alfabetização das crianças no Rio Grande do Sul.
Ela deixou a escola Bahia e passou a se dedicar apenas à turma do primeiro ano em outra escola pública da capital. Fiquei 6 meses fora e meus alunos se adaptaram com outros professores. Quando voltei, era fim do ano e eles não estavam alfabetizados, então precisei pensar em algo diferente para mudar a situação. Sou vítima do Estado, afirma a professora agredida com um vaso na cabeça. Era setembro de 2011. Antônio Mário da Silva entrou na sala da sexta série, fez a chamada e começou a aula de história normalmente. Cerca de 40 minutos depois, um estudante atrasado bateu na porta e quis entrar. O professor não deixou e começou a ouvir sucessivos xingamentos. A mãe foi chamada até a escola estadual de Diadema, em São Paulo, e durante uma conversa na sala da direção, o aluno de 12 anos jogou um vaso de planta na cabeça de Mário. Ele pegou um vaso de argila que tinha no meio da sala e jogou na minha cabeça, com muita força. Só não me matou porque o vaso estava envolvido com bastante papel. Vamos lá, eu vou continuar. Em alguns casos, a violência verbal e psicológica de alunos contra professores causa o mesmo impacto que. Foda-se o tempo do vídeo. Causa o mesmo impacto de agressão física. Um educador da rede estadual do ensino de São Paulo está processando o governo do estado por falta de condições de trabalho para exercer sua profissão. Segundo o professor, que prefere não se identificar, seu nível de estresse chegou a um ponto extremamente crítico. Eu adquiri problemas de saúde psicológica e psiquiátrica por conta da falta de infraestrutura do estado. Temos problemas de salas lotadas e alunos indisciplinados. Já não temos a valorização do Estado e a sociedade perdeu o respeito pela figura do professor. A gente passa a não ter voz ativa, afirma o educador de 45 anos, e digo mais, viu, professor? Vocês passam a ser vítima de proselitismo político barato, fuleiro, oportunista. Pegar um caso de agressão a um professor e transformar numa pauta de escola sem partido, uma pauta de contra Paulo Freire, uma pauta de contra a esquerda, contra o PT, é no mínimo, na minha concepção, e olha que eu sou de direita, tá? Eu não estou negando que exista doutrinação esquerdista em determinadas salas de aula. Existe sim. Agora, você utilizar de uma determinada situação para poder levantar, criar ibope sobre um debate político, mostra só que você está sendo sim o politicamente correto, porque você está pouco se fudendo para a situação da professora. Você está se importando sim em defender sua pauta, de defender seu lado, é de fazer o discurso da polarização. Seja você sendo formador de conteúdo, seja você sendo um telespectador que consome e propaga ideias, porque é o seguinte, quando eu falei lá de como que um jovem de 13, 14 anos vai lidar diante dessa informação, diante do fato de que o debate sobre uma agressão a um professor foi para o debate de Bolsonaro, de esquerda versus direita, a mesma linha de raciocínio que você fala, como que essas pessoas vão interpretar isso daí, vale para os absurdos que você vê na internet, porque sim, existem absurdos na internet a respeito disso daí. O pessoal falou assim, a gente não está defendendo o agressor. Olha alguns comentários que o pessoal fez nas redes sociais. Vai apoiar defensores de menores vagabundos, a petista que mereceu. É isso que a esquerda apregoa e ensina. Escola à la PT. O que podemos esperar de um país onde até o analfabeto vira presidente? Tá reclamando de que você não apoia a agressão contra Jair Bolsonaro? Provou do próprio veneno. Doutrina mais seus alunos com Che Guevara, dá mais Fidel Castro para eles. E então, Márcia Frigg, ainda vai elogiar, curtir, se sentir representada quando o deputado Bolsonaro for agredido por um marginal menor de idade? E como foi sentir na pele o que o Bolsonaro tem passado por pensar diferente do resto da boiada? Hã? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, Márcia? Essa é a pátria educadora dos filhotinhos da Maria dos Presidiários, apenas ressaltando que isso é consequência da doutrina esquerdista. Mas você não é contra o colégio sem partido? A culpa maior
são dos pais e das mães que dão excesso de carinho, nenhuma punição e muita omissão. E isso é o que o governo comunista quer, destruir esta geração que já nasce podre. Não é por nada não, viu gente, mas quando a gente... isso para as pessoas de direita, desculpa a crítica, mas não é por nada não, mas quando você generaliza o debate nesse sentido, de causa e consequência, e joga a culpa inteira na esquerda, sobre essa questão da moralidade, né? Que aí a gente está tendo um debate de ética e moralidade também, não? E você ameniza, justifica, relativiza, ou então mesmo apoia a violência contra pessoas que pensam diferente de você, e veja que eu esqueci qual que é a posição da professora. Isso não importa. Não importa. Eu queria pegar também aqui algumas coisas que, em discussão pessoal, que eu tive com outras pessoas que o pessoal argumentou. Exemplo, eu mandei uma mensagem assim: acha certo ignorar todas as coisas que ela disse sobre a categoria e sobre o ocorrido especificamente, relativizar a violência em defesa de, sei lá, algum moralismo distorcido em que a violência é justificável quando praticada aos nossos adversários ideológicos? E absurda quando praticada a um político que nós gostamos? Isto não induz a mais violência? Afinal, o que é errado na visão do senhor? Aí as respostas foram mais ou menos assim nos comentários, em relação ao que eu disse. Que vinham desde, olha, nós não defendemos a violência, nós não defendemos a agressão, nós não estamos defendendo o menor em questão. Mas, sempre tem um mas, contudo, todavia, conquanto, não pode pousar de vítima, usando os verdadeiros maus tratos aos professores. Eu acho que a pessoa, inclusive, aqui se confundiu. Ela achou que existia uma relação ali. Tá vendo como que a distorção disso causa essa impressão? Porque depois que o debate vai ficando mais ameno, a gente perde o cerne da questão e vai ficando as mais polêmicas como a verdade da situação. Então, muita gente, no final dessa situação toda, vai achar que, na verdade, a professora tentou doutrinar ou impor alguma posição política dela para o aluno e o aluno veio e agrediu ela. Viu como que distorce as coisas? Ela colheu o que plantou. Ela mesma disse, muita gente merecendo um olho roxo. E esse olho foi o dela. Por ela ser uma defensora da desordem nesse país, ela se torna vítima do próprio veneno. Ou você é um idiota para não entender isso? Ela está usando da profissão e colegas de trabalho para se vitimizar. Cara, ninguém está defendendo bandido agressor. Você tem que questionar ela, porque ela suja a imagem dos professores com essas ideologias terroristas. Notastes, ela agrediu o repórter, chamando-o de fascista e coisa mais, quis se fazer de vítima e o tiro saiu pela culatra. Mas ela experimentou do próprio veneno. Chama Maria do Rosário agora. Algumas de minhas respostas. Acho que ficou feio para nós, como direita, em separar melhor o negócio do discurso político com a violência em si, saca? Entendeu o meu ponto? Porque é o seguinte: à medida que se gera a polarização, onde a esquerda extrema vai defender com unhas e dentes a militante, alguma militante que seja, no caso aí, que fosse a professora e que as mídias e a extrema esquerda começasse a defender cegamente e com isso fazer de pedestal de causas, de um outro lado saímos como os fascistas. E estamos com toda sinceridade fazendo o mesmo que a extrema esquerda faz nestes casos, relativizando, repito, a violência. Não diz que tem alguém aqui protegendo bandido. Diz que as pessoas estão amenizando a questão, trazendo para o debate político. Alguns sim, dizendo que ela merece isso ou coisa pior. É só dar uma rolada aí nos comentários pela internet que é fácil de achar isso daí. E claramente existe uma certa defesa ao ato do aluno. Justificam o ato do aluno, dão destaque exacerbado ao fato dela ser de esquerda e ter apoiado o comportamento da menina lá do ovo. E repito, eu acho errado, não concordo com a posição dela, quando não xingam a professora. Dizem que ela merecia e até mais, bem mais. Agora imagina, essa professora deve estar recebendo uma caralhada de xingo nas redes sociais dela, e-mail, todos os meios de comunicação que ela tem acesso. Agora imagina, assim que ela acabou de ser agredida praticamente, chega um repórter e começa a puxar o enredo da situação pro debate político, eu compreendo que ela tenha ficado putaça com o repórter. Te juro, eu compreendo mesmo. Sabe por quê? Porque quando
alguém começa a me chamar de petralha, de esquerdista, e nem ao menos leu o que eu escrevi dentro de um debate, ou seja, alguém que eu não conheço, ou então uma pessoa que começa a me acusar de um monte de coisa por causa de uma determinada situação. E por mais que eu concorde ali com as ponderações dos repórteres, entendeu? O meu ponto é que no momento de sensibilidade dela, eu não a julgo por ter ficado nervosa e falado coisas que inclusive deram material para pessoas criticarem ela. E pessoas utilizarem as falas dela como biombo. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Me enrolei para explicar, mas agora bem, depois de todo esse monólogo gigante, né, de comentário, vamos ao editorial e veja, o editorial não tem nada a ver com o caso especificamente da professora, contudo faz uma crítica a exatamente esse mesmo tipo de comportamento das mídias e dos telespectadores, só que de esquerda. E eu escrevi isso não agora, não para bancar o politicamente correto ou coisa do tipo, isso não me interessa. Eu escrevi isso em setembro, diante de uma situação que eu enxerguei ser muito parecida com essa, inclusive. Então vamos lá. Não é novidade, não gostamos da mídia. Da Globo, então, nem se fala. Mas por quê, hein? Olha, se formos a fundo, grande parte das pessoas não saberia bem como explicar isto. Não com fatos, pelo menos. Uma primeira categoria de pessoas, por assim dizer, e guardem essa informação sobre camadas, adoro, adoro exemplos. Sua avó, provavelmente, ou avô, dentro dessa primeira categoria, é assim. Ou mesmo um tio ou tia, talvez até seus pais ou alguns amigos. Todo mundo tem um bocado de conhecido que é analfabeto político. Não sabem nem dizer o que é uma constituição, ou citar regras básicas da estrutura da política e do funcionamento de instituições. Os que simplesmente não acompanham nada, porque é chato mesmo para quem não gosta de política, tem sempre uma opinião formada. Alguns discutem com base naqueles velhos discursos do tipo: político é tudo ladrão, e outros nem querem conversa, fogem do papo rapidamente para não transparecer que não conhecem muito sobre o assunto. Algum problema nisso? Não vejo problema nenhum. Vai dizer que as pessoas não têm o direito de não gostar ou de não acompanhar, ou mais, muitas vezes as pessoas estão preocupadas em sobreviver e não em debater sobre política. Legal que a gente está tendo esse espaço, mas tem gente que, pô, totalmente desconhece, não faz parte do ciclo da vida dela ali, do ciclo social dela, nenhum tipo de debate nesse sentido, e não tem problema nenhum disso. Eu vejo que é muito mais grave quem, tendo o espaço, tendo a possibilidade de fazer um debate político e tratar de certas questões assim sociais, né, trata com certa irresponsabilidade. Isso é um exemplo, Gregório do Vivier. Depois tem uma outra faixa, outra camada de pessoas. Pessoas principalmente entre 20 a 40 anos. Claro que muitas pessoas de outras idades também podem ser inclusas aqui. Tornaram a política parte de seu cotidiano, principalmente desde 2013, quando começou esse negócio todo que vivemos hoje na política. Movimentos sociais, reeleição da Dilma, crise econômica, impeachment, Cunha, essas tretas aí. Muitos de nós somos filhos de lá, em 2013, de forma figurativa, o que nos torna um tanto burros e inteligentes. Burros porque não fazemos parte da terceira camada, e mais para frente irei discorrer sobre isso. Inteligentes porque encontramos um meio de nos aproximar dessa terceira camada, um elo. Na gramática seria o tal do canal e código de comunicação. A nossa maravilhosa internet, aquela que fornece acesso às redes sociais, notícias, discussões, vídeos, estudos, blogs e mais conteúdos. Parece lindo, mas não é tanto assim. A internet é apenas um meio e existem vários outros meios. Livros, jornais, revistas, e mesmo como meio, a bibliografia é incrivelmente variada também. Ou seja, cada um pensa de uma maneira e divulga o seu conteúdo da forma que acredita ser a correta. Para aqueles que seguem determinados grupos ideológicos ou mídias específicas, a visão da realidade ou mesmo a capacidade de interpretação da pluralidade de nosso cotidiano fica extremamente comprometida. Mas voltando ao ponto, o Brasil sempre foi um país de mistérios, por assim dizer. Muita coisa mal resolvida.
poucos casos investigados e tal. Os poderosos, as grandes mídias, empresários, empreiteiros, policiais, juízes, políticos, quase nunca eram atingidos pelas leis ou regras. Sempre viveram em uma espécie de sombra, uma capa que só levantamos um tanto quando saía algo na Veja, no Fantástico, um vídeo ou conversa gravada aqui ou acolá. Um fiscal corrupto que você já ouviu a história ou alguém que te contou de uma tramóia do político que está em campanha. Sem falar nos grandes mistérios que aquele amigo te contou, a verdade, a morte do Celso Daniel, o que realmente aconteceu, a história de como que o Lula perdeu o dedo, ou mesmo, como era dito antigamente, se você rodar o CD da Xuxa ao contrário. Eu vou te dizer, bons tempos, viu? Não no mesmo sentido de não termos acesso às informações, mas de que era mais divertido e brigávamos menos nesta época. Hoje, a maioria das informações é de conhecimento público. Toda a sessão do Senado é ao vivo e de fácil acesso no YouTube, por exemplo. Temos uma centena de órgãos e mais órgãos reguladores disso e daquilo outro que também disponibilizam seus relatórios, apontamentos e até mesmo a agenda do prefeito podemos acessar. Temos a secretaria de não sei o que, ministério daquilo outro, o poder executivo tem tantas ramificações e subcélulas que as ramificações chegam fácil no setor privado, que é ainda mais amplo e mais cheio de regras e de pessoas envolvidas. Os membros do Poder Judiciário são, em sua maioria, concursados e existe meritocracia na maioria dos cargos. Editais de entrada, etapas de concurso, plano de carreira com hierarquia e mais milhões de pessoas diferentes interagindo constantemente, cada qual em sua função, com vidas diferentes, pensamentos distintos e interpretação dos fatos opostos e até ideologias políticas divergentes. Uma enormidade de normas, funções e, olha, corruptos e favorecimentos também, como não diferente do executivo e do legislativo. O legislativo, aliás, é o mais conhecido da galera. São os que, junto do executivo, se elegem pelo voto popular. Bem, estes sempre estão em evidência. Até porque constantemente alguém vai lá e fala com eles, põe na mídia o que ele ou ela faz ou faz filmagens, chama para entrevistar, analisa algo que é dito ou uma decisão tomada, fazem piadas, fazem poemas, críticas, elogiam, puxam o saco, estas coisas do dia a dia dos jornais, revistas e agora a internet. E fazem isto porque os membros do legislativo escrevem as leis. São eles que impõem impostos, decidem para qual pessoa ou empresa vai o dinheiro do Estado e qual o motivo desse dinheiro ir para estes lugares. Decidem como devem ser as regras da educação de nossos filhos e até da saúde de todos nós. De certa forma, até controlam o valor de nosso dinheiro e quanto ele vai valer para comprar uma coisa ou outra. E claro, se teremos esta coisa para comprar no mercado. De certa forma, daí saem quase todas as decisões que não seja o que é prerrogativa do judiciário. Claro, existem muitas prerrogativas do executivo também, viu? E é justamente o conjunto de regras e contra-regras que equilibram os poderes e dão certa independência e a capacidade de tretarem entre eles. Política não é brincadeira. É fácil você vir com o discurso e falar: ah, política é tudo bandido, nada presta, aquilo lá não serve para nada, sabe? Todas essas coisas. E isso porque isso enriquece. Eu estou fazendo aqui um juízo de mérito, porque também tem pessoas que fazem isso de forma ideológica, porque acreditam realmente nisso, mas hoje eu vejo que tem muita gente ganhando muito dinheiro fazendo o discurso que a pessoa vai concordar, não exatamente o que ele pensa, mas ele corre para o discurso que é o discurso que a categoria que ele em si está representando, como mídia, seja uma página do Facebook, seja um canal do YouTube, seja um jornal mesmo em si, uma revista, assim por diante, que ele vai tender a simplesmente colocar uma interpretação ali que não é bem uma interpretação da realidade, mas dentro de um discurso que já é o discurso que essas pessoas querem, né? Por isso que hoje tem tanta gente que demonizando a política. Tanta gente tratando a política como se fosse uma coisa simples. Hoje mesmo eu ouvi na rádio, pessoal, olha, aqui você deixou de forma clara que lá ninguém se salva, todo mundo é igual, essas coisas assim. E é uma tremenda bobeira. É uma tremenda bobeira porque as coisas são muito mais complexas do que isso daí. Vou voltar aqui. Política não é brincadeira. É uma área do conhecimento muito séria, inclusive. Conversa com alguém que gosta de verdade que vai ver que não é bobeira. Sendo bom ou ruim, corrupto em determinados pontos ou inviolável em outros, esse sistema existe e isto é inegável.
São milhões de pessoas que fazem direto ou indiretamente parte disto, da máquina estatal. Todos somos um tanto Estado, um tanto contribuinte. A diferença é em qual parte da pirâmide estamos e qual a nossa função nela. Quando tivemos acesso à internet, voltando ao texto, que é o que importa, aqueles da segunda camada tiveram acesso também a todo tipo de bibliografia e mais ao que vou chamar aqui de concordar, ou seja, tivemos acesso aos dados, dados subentende-se por números, fatos, coisas que não são possíveis fraudar ou mentir. Isso porque tudo é público e claro. Quase sempre tem um polícia da internet que denuncia quando algo é fraudulento ou suspeito. Exemplo, a pessoa que foi atrás do perfil da professora para falar para a internet que essa professora tinha determinada ideologia política. E aí, no final, acendeu esse debate nesse sentido aí que eu comentei anteriormente. Sempre tem um vídeo ou áudio que é incontestável, não dá para negar. Resumindo, estes dados são o cadáver do assassinato. Pode-se vesti-lo, lavá-lo, escondê-lo, dizer que ele não é ele, mas ele existe e cheira mal. O outro concordar é a interpretação. É quando entra o humano atrás, digitando ou falando sobre os fatos ou situações, cada qual na sua capacidade e profissão, claro. Como eu disse lá em cima, e obviamente que isso afeta na qualidade, viu? Não queira comparar a visão de um fato histórico na perspectiva de um historiador e colocá-lo frente a um pintor. A possibilidade deste em agrupar todas as informações e expressá-las de uma forma que traga luz a algo a respeito da questão é bem pequena, simplesmente pelo fato de que não é a especialidade dele. Já pensou você entrar em uma sala de cirurgia e falar: "Eu quero operar minha mãe e ponto"? Se não é preconceito ou coisa do tipo. Bem, você vai. Claro que não vai nesse caso, é só um exemplo grosseiro. Mas o resultado provavelmente não será tão bom e, sinceramente, coitada da véia. Normalmente, pessoas que querem decidir ou opinar sobre coisas que não dominam são, em sua maioria, iludidos ou mal intencionados. Existem exceções, óbvio. O nosso pior erro foi aqui, quando muito rapidamente foi jogado um absurdo de conteúdo opinativo para a internet. Simplesmente porque se você realmente navegar a fundo, vai perceber que grande parte das coisas são de péssima qualidade. Muito material baixo, no sentido pejorativo mesmo. Sem conteúdo, gente que não entende bosta nenhuma do que está falando e que, além de tudo, tem segundas intenções, intenções obscuras. Muita gente mau caráter que usa o seu espaço para alienar as pessoas a uma realidade restrita a convicções políticas destas pessoas. Deixe a DM da página do Facebook ou do tal comunista de jornal, cegando seus telespectadores de outras visões ou opiniões. Muitas pessoas expõem suas opiniões o tempo inteiro também, e estamos no ápice da nossa puberdade política. Os ânimos, algumas vezes, são excedidos e já vi extremistas falarem até de matar ou promover a guerra civil. Nós, da segunda camada, muitas vezes paramos no meio das lendas do que tem por trás das intenções de cada político e nem nos abrimos para ler na íntegra algo. Afinal, todo mundo é ladrão ou comprado. Eu falo de lendas porque certas coisas que são ditas não são provadas, não tem fatos em si que materializem o que estão dizendo. Não que eu desacredite que muita coisa realmente seja real, mas o absurdo é tirar conclusões sobre algo na base do achismo e esperar que o Estado faça o mesmo. E se o fizer? Deu para entender? Que a justiça faça o mesmo. A gente acha tal coisa, então o tal juiz tem que fazer isso. Okay? Tem que fazer, porque senão ele está errado. Ah, tal, tem que fazer. O polícia tem que prender tal pessoa e tem que soltar tal pessoa. Porque tem que fazer. Porque eu acho. Em um momento, meu caro, o achismo será com você. É isto mesmo que queremos para o nosso futuro e de nossos filhos? Talvez aqui você esteja me achando um idiota, inocente ou manipulado. É com você mesmo que eu quero falar. Tenho acompanhado desde 2013 todo o material que eu consigo. Leio desde Marx até como funciona o regimento interno da Câmara e do Senado. Acompanho todas as mídias que posso e também o calendário econômico e as particularidades da economia, heterodoxa ou ortodoxa. Tento ler os relatórios, acompanhar as sessões completas da Câmara e do Senado, páginas de esquerda, páginas de direita, grande mídia, artistas, filósofos, rumos que a economia pode tomar ou que determinadas pessoas pensem que não devem tomar, é tudo que eu puder no geral. Todos os dias estudo mais e mais sobre o funcionamento de cada instituição, dos movimentos sociais e também das campanhas políticas. Olha, eu estou sendo realmente sincero, tenho estudado muito e cheguei a uma conclusão: eu ainda não sei absolutamente nada.
Vou ter que estudar pelo menos uns 10 anos a mais para realmente chegar ao que chamo de terceira camada. Esta que é feita de intelectuais, analistas econômicos, analistas políticos, colunistas, principalmente aqueles com bons currículos, escritores, comentaristas e até um ou outro âncora de jornal. Não que isto os faça melhores na hora de criar conteúdos ou influenciar opiniões, tá? Às vezes não é uma regra que vale geral. Na verdade, eles também são uma peça da pirâmide, ali que tem uma função. Contudo, podem opinar com mais critério que o blogueiro que ataca e defende fulano e beltrano porque acha que isso ou aquilo é certo ou porque está dentro da ideologia dele, entendeu? Em questão de veracidade do argumento, às vezes uma pessoa que está nessa terceira camada pode sim trazer argumentos com mais critérios e que até com uma certa confiabilidade. Minha interpretação, eu vi que surgiram muitos interesses nesse processo todo. Não os negaria de forma alguma. Isto desde passe livre até a cassação do Cunha. Claro que houve muita movimentação política e até interpretá-la de forma neutra é muito complicado. E neutro, todo esquerdista vai brigar comigo, falar que neutro só está bom. Posso lhe garantir, absolutamente ninguém ali é santo. Não estou dizendo que as pessoas são santas no Congresso. Cada qual puxa para o seu lado, seja legal ou no sentido moral e jurídico. Não os proteja, pelo amor de Deus. Deixe isso para os advogados que são muito bem pagos. Nenhum deles. Critique as ideias deles, atos deles, elogie suas atitudes positivas, mas de forma alguma os idolatre. E sim, eles dizem o que for necessário para lhes agradar naquele momento que precisam do seu apoio. Veja, isto não é dizer que eles são corruptos por natureza, ou que aquilo que eles dizem não vale nada. Vale, e muito, aliás. Até mesmo porque antes, imersos nas sombras, eles mudavam a sua posição no jogo e não tínhamos um banco de dados de pesquisa para ver como eles agiam. Deu para entender? Já que a memória acaba desfocando certos fatos. Agora temos e podemos cobrá-los um pouco mais. E isto é sim uma evolução. Você estar aqui vendo sobre isso, ouvindo isto, é uma evolução. A política faz parte do nosso cotidiano e cada vez mais participar dela também se tornou um direito e dever de nós como cidadãos. Sempre achei que um dia um grupo de políticos fez uma reunião e disse: que porra que tá acontecendo? O que é esse monte de gente reclamando na internet e criando grupos de pessoas com as mesmas opiniões para reivindicar o que elas querem? Seja movimentos de rua, seja de abaixo-assinado na internet. Aí depois eu acho que os políticos... Ah, legal, entendi o que é. Como que vamos usar isto e tirar proveito ao nosso favor? As instituições, obviamente, foram se adaptando à internet e hoje sabem como navegar nesse mar de possibilidades. As pequenas mídias, então, nem se falam, até porque, inegavelmente, foram abastecidas de dinheiro público que antes era apenas das Globos da vida. Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal gastaram de 2010 a 2013 a soma de 17 milhões publicando anúncios em meios de comunicação como Opera Mundi, Dinheiro Vivo, Conversa Fiada, Carta Maior e Fórum. Os sites do jornalista Luiz Nassif, Agência Dinheiro Vivo e jornal GGN, entre outros endereços, recebem verbas federais de publicidade desde o ano 2000. Foram 3,952 milhões até 2013, segundo dados fornecidos pela SECOM. Em dezembro de 2013, os sites Adivo e Dinheiro Vivo não tiveram audiência representativa e não aparecem na ferramenta de monitoramento da Nielsen, empresa que faz esse tipo de acompanhamento. O jornal GGN, que também hospeda Luiz Nassif, registrou 279 mil visitantes no último mês de 2013. Os sites onde atua o jornalista tiveram verbas publicitárias federais naquele ano de 806 mil. Isso significa que as estatais juntas gastaram naquele ano R$ 2,9 para cada leitor mensal que visitou os sites de Nassif em 2013. No caso do Opera Mundi, dirigido pelo jornalista Breno Altman, a relação custo-benefício indica o valor médio de um leitor por R$ 2,11. O Carta Maior, publicação eletrônica multimídia, que defende uma mídia democrática no Brasil, teve uma audiência de 100 mil visitantes únicos em dezembro de 2013 e recebeu R$ 512 mil
de empresas estatais federais naquele mesmo ano. Entrega a um leitor mensal ao custo de R$ 5,13. Eis a seguir algumas informações para ilustrar a situação. As mídias alternativas, e diga-se de passagem, muitas delas ligadas à esquerda, e digo mais, não à esquerda ideológica, e sim à esquerda política, são controladas principalmente por jovens que sabem os pontos de tendência e que de alguma forma lista ou no mínimo duvidosa, não entrarei em especulações, mas façam suas pesquisas. No blog tem bastante links, eu elenquei bastante coisa no texto original, que eu também vou deixar na descrição, seguem condicionalmente uma pauta política. Claro, volto a dizer, existem exceções. Em que sentido? No sentido de que uma Folha da Vida tem desde Guilherme Boulos até Reinaldo Azevedo. Você vê? Tem extremos. Dois extremos de linha de pensamento. E nestas mídias, infelizmente, o diferente parece ser minoria. Ele é detestável, inclusive, repelido quando constatado. Eu mesmo já fui banido de várias páginas por expressar minha opinião. E olha que eu não xingo absolutamente ninguém. Gosto é de conversar e trocar informações e opiniões. Cada vez mais estamos aceitando menos o diferente, para ser ainda mais sincero. E digo isto porque é a demanda que gera a oferta. Muita gente adora esse tipo de conteúdo, porque acha que política é uma espécie de stand-up. E também porque achamos que sabemos tanto, temos a pretensão do saber tudo e a arrogância de não aceitar críticas. O certo e o errado, o mocinho e o vilão. Sabemos quem é o bandido antes dele ser condenado pelos órgãos cabíveis, por linhas da coluna de alguns repórteres ou por um título distorcido de uma notícia. Vou te dizer, aqui já está ficando estranho. Relaxa, fica ainda pior. À medida que os meses foram passando, desde 2014 principalmente, a internet se misturou com a mídia impressa. Tudo ficou dependente um do outro. E ler um livro sobre política virou coisa rara. Pesquisar mais a fundo virou uma lenda. A maioria faz paralelos para interpretar uma notícia, à la Revolução Francesa. E o mundo mudou. Muito, aliás. Desculpe se te ofendo aqui, mas de fato tem muita gente que pega exemplos de como foi inventada a esquerda e a direita e aplica, sei lá, um boato de internet, simplesmente para distorcer os fatos às suas teorias e não as teorias aos fatos. E claro, porque ele se acha mais esperto e quer falar, você tem que estudar. Mas esta pessoa é menos inteligente por isso? Claro que não. Ela tem todo o direito de achar que ela está certa, e talvez até esteja em vários pontos. O que ela não pode é negar os fatos para atender ao que já acreditava. Isto é errado. Neste ponto, acho que a mídia de esquerda foi muito mais inteligente, soube sacar que se fizer manipulações de forma sutis, atacar a imagem das pessoas, quando acusam aqueles que estas mídias defendem, e sim, elas defendem, negar aos telespectadores o mínimo, que é apresentar os dois lados e principalmente usar do deboche para promover campanhas que beiram a campanhas de ódio. Ao dizer, por exemplo, que fui favorável ao impeachment, automaticamente já vem uma série de informações na cabeça de alguém que consome estas mídias de esquerda, para que ela repudie o que eu vou dizer erradamente. Esta pessoa me classifica como golpista, alienado, reacionário, de direita ou complacente com criminosos. Todavia, as respostas viram acusações que invertem papéis e entram em um paradoxo sem fim. Às vezes eu mesmo leio algo e falo, nossa, parece que é verdade, mas caramba, é mentira, cara. Eu sei que é mentira. Eu sei porque eu vi com os meus próprios olhos que isso é mentira. Mas eu mesmo fico confuso. Será, meu? Caralho. Mas vou dizer, são tão bem editados certos vídeos, por exemplo, tão bem escrita uma coisa para parecer outra, mas que no fim diz, segundo uma fonte sem nome, uma referência a um relatório impossível de acessar, ou então títulos e ditos tendenciosos, quando não pura mentira. Nisto, muitas pessoas acabam seguindo cegamente o que é dito ali, principalmente aqueles de que já são descrentes da grande mídia, porque acha que ela é muito manipulada. Queria sim mais mídias livres. O que não quero é mídias que manipulem para o outro lado. Isto não é solução. E às vezes é escrachado mesmo, defendem abertamente algo ou alguém e descarregam notícias, artigos e opiniões que vão martelando frases prontas para atender uma coisa e deslegitimar outra. Sempre, praticamente, quase sempre, necessariamente, para reivindicar alguma coisa e tentar destruir a outra. Mesmo que em momentos passados já tivessem defendido a mesma coisa que criticam ou atacado a mesma coisa que defendem,
é muito elástica a moralidade destas mídias. E repito, existem exceções. O que acho perigoso mesmo é que elas realmente pregam sistematicamente pautas específicas, atendem a interesses externos, manipulam as pessoas, as transformam em robôs arrogantes que, quando você não concorda, complementa ou corrige algo que elas dizem, lhe classificam como alienado, burro, conivente ou pior, inimigo. Vou exemplificar com algumas imagens. Eu vou colocar, assim, o texto original está no meu blog e eu vou colocar o exemplo do que eu estou querendo dizer. Mas, como eu citei no começo do vídeo alguns exemplos de que eu vi na internet, eu também vou citar alguns exemplos aqui de extremismo que eu vi na época que eu fui escrever o texto. E tem, sei lá, 200 imagens aí de prints que eu estava navegando pela internet e captando alguns pontos aí de extremismo. Aqui, ó, por exemplo, o Magno, acho que ele estava se referindo ao Magno Malta, o Magno espírito criminoso na Malta, de religiosos picaretas, todo mundo sabe, com fartas provas, que os religiosos brasileiros, de um modo geral, são golpistas, velhacos, chantagistas, picaretas, curandeiros, charlatões, estelionatários, vagabundos, bandidos, mentirosos, crápulas, ladrões, mafiosos, de uma quadrilha de vigaristas e donos de uma tremenda máquina lavadeira de dinheiro do crime organizado, mas o Ministério Público, do qual tenho convicção de que é subserviente ao crime organizado global, o Ministério Público e o sistema judiciário brasileiro ainda não têm convicção dos inúmeros crimes cometidos pela quadrilha religiosa. Uma outra aqui foi quando a mídia ninja, ela disse que ia passar o endereço de alguns políticos, ia postar o endereço de alguns políticos. Aí eu fiz uma crítica. Isso é bem perigoso, vocês sabem que podem incentivar a violência com isso, né? Sabem que expor o endereço de uma pessoa publicamente pode levar a extremismos de certas pessoas. Cuidado, isso não é democracia. Se querem justiça, promovam isto, não essa maluquice. Aí o cara pegou e mandou, começou a me xingar. Indo para o lugar errado, temos que ir para o Congresso, temos que arrancar à força os invasores, que devem estar morrendo de rir desse movimento super pacífico. Democracia ou morte, fora Temer, é cantiga de ninar. O pessoal tá fazendo uma marcha lá perto da casa de um político, aí o pessoal falando, invade. Ah, foi do Anastasia. Invade essa porra, pau no cu dos golpistas. E as páginas nos comentários ajudando, assim, porque era a transmissão ao vivo, né? O pessoal falando, é isso mesmo. Aí teve uma outra, que é de uma página que eu gosto muito, é os Jovens de Esquerda, tá? Viu? Administradores da Jovens de Esquerda. Se vocês virem esse vídeo, vocês são os irresponsáveis. Ainda hoje são irresponsáveis. Nessa época que eu escrevi o texto, vocês já eram irresponsáveis. É só você querer que amanhã assim será, viu? Desobediência civil já. Nós apoiamos essa ideia. Não, a única coisa que mete medo em político é o povo na rua. Ulisses Guimarães, aí pegaram a frase do Ulisses Guimarães e usaram para defender a desobediência civil. Depois dos políticos de direita roubarem o seu voto, você é a favor ou contra da desobediência civil? Aécio recebe ameaça de morte após iniciar questionamento a Dilma. Chegou também no e-mail dele a foto de um cadáver cheio de sangue. Outra, essa daqui da querida mídia ninja. Não vai ter arrego. Quem pensa que a consumação do golpe vai acalmar o Brasil está muito enganado. Manifestantes reprimidos pela PM durante o ato do Fora Temer. É tipo os manifestantes pondo fogo na rua e, pelo que eu vejo aqui, gritando palavras de ordem. Na foto não tem a PM. Ó, de norte a sul do Brasil, não, de norte a sul, o Brasil vai parar. Dezenas de manifestantes bloqueiam uma das principais vias de acesso a Porto Alegre neste momento, a RS 290, fechada no sentido capital interior. Já chama a atenção de centenas de carros que passam. Nem a Polícia Federal, que chegou junto com os primeiros manifestantes, pode impedir o poder popular de mostrar a sua insatisfação com o golpe que assola o nosso país. São pneus, madeiras, latas e paletes que queimam ao fogo de querosene, levantando fumaça. É o luto da população brasileira, a morte da democracia e a morte das políticas públicas. É uma galera ali que dentro desse dia da manifestação, cara, teve um monte de violência, tá? Outra é de uma outra, são páginas que um brinde ao novo presidente do Brasil e tá uma mão segurando um coquetel Molotov. Ó, olha esse outro aqui. Não, essa outra é uma mulher. Gente, área hospitalar. Achem a área hospitalar mais próxima e ocupem os hospitais. Eles não podem fazer zona em hospitais. Em tempos de golpe, o remédio se chama Marighella. E aí é uma foto
do Manual do Guerrilheiro Urbano. Bem, eu acho que tem alguns exemplos aí, né? Pra vocês entenderem que, na verdade, a minha crítica, assim, resumindo tudo, desculpa, deu mais de 1 hora de vídeo. Resumindo, a minha crítica não é especificamente se é uma coisa feita pela direita ou se é feita pela esquerda. Os extremismos nunca são bons, os extremismos não trazem coisas produtivas. Quando figuras públicas, quando páginas, e eu como uma pessoa de direita não gostaria que a direita fizesse isso, se o faz até agora, porra, vamos trabalhar para tentar mudar isso daí. Eu não gostaria que a direita seguisse esse mesmo caminho, porque uma hora o olho das pessoas acaba. Um ficar cegando o olho do outro, olho por olho, dente por dente, todo mundo acaba banguelo e cego. Não era para ser esse o editorial, não era para ser tão longo assim, mas também foda-se. Muito obrigado e até mais.